Existe uma tensão, que eu sinto que é uma tensão, tanto no eleitorado de direita, daquelas pessoas que se autodeclaram de direita, tanto na Quest quanto no IDEA, no Instituto IDEA, isso dá próximo, sem chegar a 40% do eleitorado, próximo de 40% do eleitorado. No IDEA, que é os números que eu tenho frescos na cabeça, são 38% dos eleitores se autodeclaram de direita, 34% se autodeclaram de esquerda, 38% se autodeclaram de direita. E como é que... Números do IDEA ainda, que são parecidos com o da Quest. Dentre esses que se autodeclaram de direita, 26% se dizem não bolsonaristas e 12% se dizem bolsonaristas. A Quest faz, que tem um número parecido, na Quest são 13% que se declaram bolsonaristas. E a Quest põe em 3% o número de pessoas de extrema direita, ou seja, dentro desses 13%, 10% não se consideram de extrema direita. Aí não é autodeclarado, na verdade, perdão, eu não quero misturar as coisas. Mas é interessante a gente ter essa perspectiva, porque dá o tamanho da coisa. Tá? A Quest tem uma série de perguntas que são usadas para determinar quais são os valores das pessoas. Então, enquanto que numa pergunta ela fala especificamente, vem cá, quem é o seu líder? 13% das pessoas dizem Jair Bolsonaro, 3% dos brasileiros são golpistas. Querem um governo de força, querem um governo não democrático. Então, se a gente pega desses 13% que se dizem bolsonaristas, 10% não necessariamente querem um golpe de Estado, mas 3% são claramente pessoas autoritárias, etc. Algumas pessoas dirão, será que não tem uma incoerência nisso? Eu acho que não tem, porque não necessariamente as pessoas sabem ler o jogo político, não sabem necessariamente. Você se envolve emocionalmente com o líder político e aquilo diz mais sobre a tribo a qual você pertence, como você percebe sua identidade. Talvez tenha uma coisa mesmo tem aquele cientista político americano que tem aquela ideia de Estado mamãe, Estado papai, né? De algumas pessoas que querem um Estado que dê ordem, organize, e outras pessoas que querem um Estado mais acolhedor, etc. Quer dizer, você mistura psicologia e tudo mais. O ponto que eu estou querendo fazer aqui é 26% de brasileiros, de eleitores brasileiros, se dizem de direita e não enxergam em Jair Bolsonaro o seu líder. 13%, 12% são de direita e enxergam Bolsonaro o seu líder. E dentro desses 12%, 13%, dependendo do instituto, 3% querem um golpe, querem uma ditadura aberta e tem isso claro. Aí vamos trazer para o Congresso Nacional. No Congresso está acontecendo um jogo que a esquerda no Congresso são menos de... Vamos falar da Câmara dos Deputados, que eu acho que é o mais relevante aqui. A esquerda é irrelevante. A esquerda são menos que 100 deputados num conjunto de 513. A esquerda não tem poder porque a esquerda não elege deputado. É o que é. Consegue eleger presidente, Lula, mas não tem a capacidade de eleger. Então, a gente tem esse parlamento que é essencialmente conservador. Vamos lá. A maioria desse parlamento ainda é aquele centrão velho, fisiológico, etc. Não é uma turma bolsonarista. Mas você tem uma turma que é uma turma com muito impacto nas redes sociais, uma turma muito verborrágica, com muita voz, que é uma turma que também, a gente está falando aqui de 50, 60 deputados, tá? A gente não está falando de uma massa imensa de deputados. Mas esses, o Nicolas Ferreira está lá, aquele cara de Niterói, qual o nome? Alguém vai me lembrar já o nome daquele bolsonarista de Niterói. Tem, evidentemente, o Eduardo Bolsonaro, que está licenciado e tal. Você tem... Carlos Jordi. Carlos Jordi, obrigado. Você tem um grupo de deputados federais, que é a turma que tentou fazer aquela bagunça para impedir o início dos trabalhos depois do recesso, que é a turma que mobilizou o negócio da PEC da blindagem e tal. Você tem uma turma hardcore, que é a turma que mais aparece na imprensa, que é a turma que tem mais voz nas redes sociais, que é essa turma bolsonarista pesada.
que é essa turma radical, que é essa turma, em grande parte, extremista. Aí o que acontece? Eles são a voz percebida da direita brasileira. Eles não são o total da direita brasileira. Eles são a voz percebida da direita brasileira. Os líderes dos partidos de direita, os profissionais, né, a turma que está no comando da União Progressista, a turma que está no comando do PP, a turma que está no comando da maior parte dos partidos de direita, com exceção do Novo e do PL, o Novo PL joga na conta bolsonarista porque é o que são. Se você pega os outros partidos do Centrão, eles estão... E eu vou jogar até Gilberto Kassab ali no meio, junto com o PSD, que não é um partido de direita, eu diria que é um partido mais de centro-direita, que tem essa maleabilidade que o PSD tinha na Segunda República, que o PMDB sempre demonstrou na nossa República, na Terceira República, na Nova República. O PSD tem essa maleabilidade de estar mais à esquerda no Nordeste, mais à direita no Sul e Sudeste e tal, aquela coisa de... Mas o ponto aqui essencial como é que esses líderes desses partidos de direita não bolsonarista olham para o jogo? Eles olham para o jogo com, bem, temos pautas em comum que são de comum interesse. Blindagem, todo mundo quer. Todo mundo quer. Anistia, não todo mundo quer. Orçamento secreto. Orçamento secreto, todo mundo quer. Então, por um lado, para eles, esse trabalho de amaciar o público que os bolsonaristas fazem pelas redes sociais interessa. Agora, por outro, eles têm muito medo de se tornar reféns desses deputados. Porque o problema do orçamento secreto qual é o problema do orçamento secreto? É o líder do partido se tornar desimportante. Porque quanto mais um parlamentar tem a garantia de que ele vai ter dinheiro para fazer o que ele quiser, quanto mais um parlamentar se torna autônomo de poder fazer o que ele quiser com o dinheiro, mandar para a sua turma, fazer postagem de rede social e tudo mais, menos esse parlamentar precisa da estrutura do partido. Menos esse parlamentar e, portanto, os líderes desses partidos todos vão perdendo o seu poder. Eles têm poder enquanto eles são donos do dinheiro do partido e eles são donos de quem vai estar em que comissão, quem que vai ter que espaço de poder, então tudo mais. Então, eu acho que tem uma coisa que é pouco percebida, Otávio, porque o gostoso de conversar nas redes sociais sobre política é que você pode fazer aquele jogo de tem o vilão e tem o herói. E você não vê como é que é a natureza do jogo político que está acontecendo ali. E a natureza do jogo político que está acontecendo ali os bolsonaristas têm a voz, mas não têm a massa de parlamentares. E ainda não tem o controle do dinheiro, com exceção sempre do PL. Valdemar Costa Neto virou o partido PL, é o partido bolsonarista, tem o dinheiro e tal, mas é fechado ali. E do jeito que as coisas estão para as próximas eleições, ao que parece, PSD e União Progressista serão partidos maiores do que o PL na Câmara dos Deputados no ano que vem. Entre outras coisas, porque está aumentando a rejeição ao bolsonarismo na sociedade. O que o Tarcísio fez agora? O Tarcísio, que ele teve a escolha política de se apresentar como um candidato de centro-direita ou de se apresentar como um candidato bolsonarista. Ele claramente fez uma escolha nas últimas semanas, porque ele, durante todo o primeiro semestre, ele ficou sambando de um lado para o outro. Ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha clara, ele é o candidato Bolsonaro. Ele é o candidato que quer poupar golpista e tudo mais. Acho que essa posição não vem, entre aspas, do coração, não acho que seja de uma convicção, porque não acho que o Tarcísio seja um cara de convicções. Eu acho que na cabeça dele, do interesse político dele, para ele chegar à presidência, ele acha que ele precisa do Bolsonaro, então ele fez a escolha, mas a escolha está feita. E aquele é o lugar que ele vai. O ponto eu não acho que esse jogo entre o centrão e a direita bolsonarista está definido ainda, tá? Eu acho que ainda tem uma batalha, que é uma batalha na qual há muitos pontos de interesse comum, mas percebam, e esse é o ponto que eu acho que é importante, isso aqui é uma batalha por poder. Quem que vai ter poder no próximo governo, se a direita for eleita? Quem vai ter poder no próximo Congresso?
Porque não tem espaço para bolsonaristas e centrão compartilharem poder. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.